Seja bem-vindo a mais uma edição do Conexão Imigração USA aqui na Record Américas. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e nesse domingo, lembrando que todo domingo antes do Domingo Espetacular, a gente está aqui na Record Américas falando de imigração, entrevistando convidados. Eu que sou advogada de imigração, formulei esse programa, que é o primeiro programa em português, na televisão aberta nos Estados Unidos, falando de imigração, para trazer informação, entretenimento, esclarecimento para você que está aí do outro lado da tela, ao redor do mundo, acompanhando a Record Américas e com sede, interesse, curiosidade de informações imigratórias. Geralmente o nosso programa tem um tom leve, descontraído, informativo, mas hoje mais do que nunca o assunto é sério. Em uma das situações mais, eu não vou dizer que são inusitadas, mas mais esperadas pela comunidade de advogados licenciados no estado da Flórida e nos Estados Unidos, finalmente as autoridades tomaram uma posição em relação ao que está sendo classificado como uma das maiores fraudes imigratórias da história. A empresa Legacy Immigration, que também operava dentro de vários outros nomes, Brazuca, Legacy Imigra, dentre outros, teve os seus donos detidos criminalmente por estarem atuando de maneira irregular, representando indivíduos em casos legais e, dentro dessa situação, lesando milhares de imigrantes. Estima-se que mais de 20 milhões de dólares foram gerados com essa atividade irregular, mas eu, como advogada de imigração, tenho ouvido várias teorias em relação ao motivo pelo qual esses indivíduos foram detidos. E é muito importante entender como a Legacy operava, o que os clientes, as pessoas que contrataram essa empresa podem ter de direito e como agir a partir desse momento, se você já deu início a um processo com a Legacy ou com uma empresa que atua como a Legacy, porque não se engane, a Legacy não é a única atuando dessa forma e se beneficiando ou da falta de informação ou do desespero de brasileiros que, como você, moram no exterior, querem morar no exterior e buscam representação legal. Então é muito importante entender o caso para poder entender como agir a partir de agora e não acabar mais uma vítima desse mercado de indivíduos que fazem representações legais inadequadas e não licenciadas. Bom, eu como advogada de imigração, vocês sabem que eu tenho os meus trabalhos na mídia, mas a minha função primária como advogada de imigração, meu escritório representa causas em todos os Estados Unidos. Então essa situação da Legacy pra gente já não era nenhuma novidade. E há anos essa situação tem se arrastado sem, francamente, nenhum interesse do governo americano, nem estadual, nem federal, em investigar ou se posicionar, enquanto a Legacy simplesmente fazia casos imigratórios de forma não licenciada. A Legacy inicialmente teve como alvo brasileiros que estavam nos Estados Unidos sem status ou que buscavam submeter um pedido de asilo. Por que o pedido de asilo era o alvo preferido da Legacy? O pedido de asilo, quando protocolado, dava ao imigrante a sensação de legalidade, porque recebe-se, depois de um período de 6 meses em média, uma autorização de trabalho e um cartão de Social Security. E o que é o Social Security? É o equivalente ao CPF do Brasil. Brasileiros que já estavam nos Estados Unidos há muito tempo fora de status e cada vez mais pressionados pela falta da carteira de motorista, que em estados como a Flórida não era acessível para indivíduos completamente fora de status, se viam seduzidos pela promessa fácil de obter uma autorização de trabalho em um social sem grandes questionamentos. E é aí que a Legacy apresentava a facilidade, a possibilidade de fazer um pedido de asilo. Esse pedido de asilo ficava protocolado com o governo por anos, sem grande expectativa, até mesmo de vitória no caso.
Alguns indivíduos que contrataram a Legacy foram mal direcionados na submissão dos seus casos, porque eles não qualificavam para asilo, e outros simplesmente tiveram histórias inventadas, ou por si ou em parceria com a Legacy, para submeter esses pedidos para a imigração, visando apenas o famoso comprar tempo. Quem acompanha o meu trabalho há algum tempo sabe que essa questão do comprar tempo sempre foi abordada por mim como uma ilusão. Comprar tempo do quê? Indivíduos com um processo de asilo pendente, conforme tem acontecido, estão se colocando numa situação mais precária do que aqueles que muitas das vezes estão completamente fora de status. Muita gente não sabe que uma das piores violações imigratórias que um indivíduo pode cometer é submeter um pedido de asilo considerado frívolo. O que é um pedido de asilo frívolo? É onde o único objetivo naquela submissão foi receber um benefício imigratório temporário ou ganhar tempo no seu caso, receber uma autorização de trabalho e um Social Security. Agora, é muito difícil para o governo provar isso, porque seria necessário uma investigação do estado mental da pessoa ou um testemunho, e na maioria das vezes é difícil chegar a essa conclusão. Isso não quer dizer que o governo não possa tomar conclusões arbitrárias e punir indivíduos que, em primeira análise, demonstram que submeteram seus pedidos de asilo de uma maneira frívola. E você sabe qual é a punição para isso? Você não recebe green card nem por casamento, nem por filho, nem investimento. É um considerado permanent bar. E nesse caso, essa punição permanente ela é intransponível e não se resolve nem por um indulto, que seria um waiver. Por que eu estou falando dessas terminologias legais? É importante entender as reais consequências de submeter um pedido sem fundamento para a imigração. A Legacy viu nisso uma mina de ouro e expandiu seus negócios rapidamente, captando brasileiros principalmente em grupos de WhatsApp e páginas de mídia social. A partir daí, a máquina que chegou a ter, conforme relatos, mais de 200 captadores na internet trazendo esses casos para a Legacy, se profissionalizou. E por que depois de tantos casos submetidos para a imigração nada foi feito? Porque apesar de no estado da Flórida, eu quero trazer para vocês essa informação aqui, recentemente o Estatuto 454.23 tenha classificado como uma felonia de terceiro grau. O que é uma felonia? É um crime que tem um período de detenção maior que de 1 ano. Então, a felonia de terceiro grau para qualquer indivíduo que atua na prática do direito sem licença, podendo ficar preso por até 5 anos e francamente, uma multa muito baixa de até $5.000. Essa lei foi desenvolvida e aprovada em 2024, entre 2024 e 2025, visando proteger populações vulneráveis no estado da Flórida, já que, francamente, a Ordem de Advogados tinha pouca influência e interferência nesse tipo de situação. Com isso, essa lei começou a punir de uma forma civil e criminal aqueles que dão aconselhamento legal e preparam documentos em conexão com esse tipo de trabalho. Então, o que é a definição desse estatuto? Prática irregular da lei inclui dar aconselhamento legal, fazer documentos legais ou até mesmo se apresentar como advogado ou licenciado ou autorizado a preparar um caso legal. Isso daí já é um crime, mas, na minha opinião e análise, não foi o que levou o governo a atuar de forma mais incisiva contra a Legacy. O que a Legacy começou a fazer foi extorquir pessoas. Indivíduos que tinham contratos com a Legacy e que decidiam parar os seus casos, deixar de pagar ou recebiam os seus documentos direcionados ao escritório da Legacy, começaram a receber chamadas em tom ameaçador por parte dos funcionários. Se não pagar, não retira o documento. E é aí que a polícia se envolveu. Então, para você que está assistindo, é muito importante entender o seguinte. Na minha experiência, infelizmente,
imigrantes que são lesados por preparadores de documento raramente têm o respaldo legal que deveriam. Então, para você que está num processo de busca de aconselhamento legal, a maneira de se proteger é contratar um advogado licenciado. Na questão imigratória, advogados podem atuar a nível federal, então em todo o país. Como meu exemplo, eu sou licenciada na Flórida, mas para causas imigratórias eu posso representar imigrantes em todos os Estados Unidos. Você pode validar a licença de um profissional de maneira fácil e gratuita. Não contrate os serviços de um escritório que não tenha um advogado responsável assinando as petições. Essa é a proteção que você tem para o seu caso. Agora, com essa questão da legacy, tem muita coisa que pode impactar de forma negativa até os que são considerados vítimas. Por quê? Indivíduos podem ter sido vítimas do crime que a legacy cometeu de atuar fora da lei ou sem licença, mas não qualificar para um visto imigratório que os proteja, porque somente aqueles que forem classificados como vítima de extorsão, blackmail, que seria um tipo de extorsão, né? E aonde alega-se tenha cometido um crime de perjúrio, isso seja classificado como você sendo a vítima, é que essas vítimas vão poder receber uma proteção de visto U. Antes de fazer uma denúncia formal, procure um advogado ou uma advogada licenciada para entender os riscos para você, porque nem todas as pessoas que contrataram a legacy vão qualificar para uma proteção imigratória. Inclusive, muitos deles, inclusive pessoas que trabalhavam na legacy, já portadores de green card, podem ter se colocado numa situação crítica, aonde eles agora, investigados por um crime federal, uma felonia e um crime envolvendo torpez moral, podem ter colocado o seu green card em risco. Então fica a lição para você que está me assistindo. Casos imigratórios não são meros formulários. Casos imigratórios são coisa séria. Formulários imigratórios são resumos da aplicação da lei. Então, antes de iniciar o seu processo, se proteja, busque informações. E se você foi vítima da legacy, ou você acredita que você se enquadra em um desses cenários que eu discuti até agora, você vai querer assistir o programa do domingo que vem. Porque eu vou abordar em detalhes como indivíduos que já começaram um processo com a legacy devem atuar a partir de agora. Por quê? Muitos deles têm os seus documentos sendo direcionados para o escritório da legacy, para o correio da legacy, não tem cópia dos seus casos, não tem nem ideia do que assinaram. E muitas dessas pessoas agora começarão a receber os temidos NTAs. O que é um NTA? É um Notice to Appear. O Notice to Appear é uma intimação que é o que inicia o seu processo junto a um juiz de imigração. E, infelizmente, dizer ao juiz de imigração que você não tem conhecimento do conteúdo do formulário que está submetido e apresentado perante esse juiz, ou que essa história foi inventada pela legacy, não, na minha análise, pode não ser a melhor estratégia de te proteger a médio, curto e longo prazo. Então, para você que iniciou um processo com a legacy ou com outra empresa que atuava e continua atuando dessa forma, domingo que vem, antes do Domingo Espetacular, eu e você temos um encontro aqui para a gente entender melhor como agir a partir de agora. E mais uma vez, imigração é coisa séria. Proteja o seu futuro nos Estados Unidos. Procure sempre a ajuda e respaldo de um profissional licenciado nos Estados Unidos por um BAR, que é a organização competente em diferentes estados para regulamentar a ação de advogados. Domingo que vem, a gente se encontra aqui na Record América.